Ei, pessoal da Ascalos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Rafa Soto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas. Aquelas palavras que unem outras palavras, se lembram? Não se lembram? Então fique aqui comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza de que você vai se lembrar. Mas antes, Enem Power para vocês! Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas. Eu gosto muito de olhar o nome das classes de palavras que eu estou trabalhando, com as quais eu estou trabalhando. Conjunções. Veja bem, é um conjunto, é você juntar as palavras. Essa é a função das conjunções. Conjunções coordenativas são aquelas conjunções que unem, além de palavras dentro da mesma frase, elas têm a capacidade de unir orações também. Porém, as orações chamadas de orações coordenadas, que são aquelas orações que não têm funções sintáticas em relação uma com a outra. Mas essa questão nós vamos ver um pouquinho adiante, quando nós estivermos trabalhando com os períodos compostos. As conjunções coordenativas, elas se dividem em 5 tipos. E eu fiz questão de colocar um sinalzinho, um símbolozinho, para você memorizar o sentido dessas conjunções. Então nós temos aqui as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Cada tipo de conjunção exprime uma ideia diferente que nós vamos ver na aula de hoje. Por exemplo, as aditivas exprimem aí uma ideia de adição e de soma. As adversativas, forças opostas, oposição. As alternativas são as opções que você tem. As explicativas é a explicação, e eu até tentei desenhar uma lupa aqui para você, espero que você entenda. E as conclusivas é aquela que você tem a certeza de que está te dando uma conclusão. E para que você consiga enxergar melhor a aplicação dessas conjunções, eu preparei alguns slides aqui para vocês e nós vamos para a nossa telinha então, para nós visualizarmos melhor essas conjunções dentro do texto. Então vamos lá. O primeiro tipo que nós vamos trabalhar, as conjunções aditivas, que são aquelas que exprimem a ideia de soma e de adição. E quais são as principais conjunções? E, nem, mas também, não só e como. Aqui eu gostaria de até comentar com vocês que nós temos uma cacofonia. O que é essa cacofonia? É quando duas palavras se unem transformando em uma terceira palavra que não tem nada a ver. Vejam bem essas conjunções coordenativas adjetivas. Enem, familiarizou-se aí, né? Espero que sim, estamos nesse caminho, estamos nos preparando para se dar bem neste Enem, que nós ainda não sabemos a data, mas eu tenho certeza de que você vai sair muito bem. Vamos aos exemplos das conjunções coordenativas aditivas. Entrei no canal da Ascalos e assisti às aulas. Bom, veja bem, nós temos aqui a conjunção e, que está somando essas duas ideias. Quais são essas duas ideias? O primeiro fato de você entrar no canal da Ascalos e o segundo fato de você assistir às aulas. Gostaria de chamar a atenção para a crase que nós temos aqui. Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto e você sempre precisa de uma preposição. Então, você vai assistir à aula ou você vai assistir ao vídeo da aula. Mas nós vamos falar disso quando nós estivermos comentando sobre concordâncias. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui, nós vamos ver aqui, ó. Ele não veio nem telefonou. A conjunção nem, ela parece que está excluindo, mas ela não está excluindo, ela está somando duas ações que a pessoa deixou de fazer. Não veio, não telefonou. Então, a conjunção nem está somando aí essas duas ações. Não só assisto às aulas, como também faço os exercícios. E aqui eu quero deixar claro que toda a matéria dessa aula de hoje já está disponível aí para você baixar e fazer os exercícios para que você consiga colocar em prática toda essa teoria. Tá legal? Seguindo, nós vamos para as conjunções adversativas, que transmitem ideia de oposição e de contraste. Eu coloquei ali as forças contrárias.
Quais são, então, as principais conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E eu gostaria de chamar a atenção, e muita atenção, eu saí aqui, desculpa, para essa conjunção mas. E aí eu quero que você venha aqui para mim, eu quero falar com você olhando nos seus olhos. A conjunção mas é dessa forma que escreve M-A-S. Não tem a conjunção mais. Essas duas palavras são muito parecidas, porém são opostas. Mas é uma conjunção que dá a ideia de oposição. Mais dá a ideia de soma. Portanto, você precisa se policiar e prestar muita atenção, principalmente nas nossas conversas informais. Quantas vezes a gente manda assim, olha lá na mensagem, mas você disse que ia fazer diferente. Não é mais, é mas. Mas você disse que iria fazer diferente, mas você disse que não iria fazer dessa forma. Então, por favor, tomem cuidado, e eu sempre digo isso. Quando você se policia no seu dia a dia, você está treinando para escrever de maneira correta lá no dia da prova. Tá legal? Vamos voltar aqui para a tela, então, para nós esclarecermos mais algumas situações. Eu quero deixar uma dica. Na dúvida de usar mas, troque por porém. Então, se você estiver utilizando no sentido de porém, no sentido contrário, não tem o i. Muitas vezes nós temos a mania de colocar o i, né? Em nós. A palavra é nós falamos nós. Certo? Então vamos prestar bastante atenção. Vamos aos exemplos, pessoal. A pandemia pode até atrapalhar, mas, percebam que eu não falei mais, é mas. Mas não vou desistir de estudar para o Enem. Isso mesmo, parabéns. Fez as malas, porém não viajou. A peça foi boa, entretanto, não agradou aos espectadores. Seguindo os tipos, nós vamos para as alternativas, que são aquelas que te dão uma opção que você pode escolher, uma alternância. Quais são, então, as principais conjunções alternativas? Ou, sozinha, mas ela também pode se repetir. Ou, ora, quer, seja. E aqui eu quero destacar uma coisa. Ora, sem o H, porque nós não estamos falando do tempo cronológico. Quer, nós não estamos falando, e seja, né, nós não estamos falando de verbos aqui. Dessa forma repetida, está utilizando como uma conjunção. E você vai verificar isso nos exemplos. Vamos lá, ó. Por favor, troque a mercadoria ou devolva o meu dinheiro. Dessa forma, a pessoa está sendo bem educada, mas ela pode, às vezes, se exaltar e perder um pouquinho de paciência, e aí ela vai utilizar a conjunção ou duas vezes. Olha, ou você troca a mercadoria ou devolve o meu dinheiro, certo? Então, por isso que a conjunção ou se apresenta dessas duas formas, sozinha ou ela pode aparecer duas vezes. E aí eu coloquei aqui, ó, para nós identificarmos com a conjunção quer. Ficaremos em casa, quer faça chuva, quer faça sol. Neste caso, essas duas conjunções, quer aqui, não está sendo utilizado como verbo, mas é conjunção, ou seja, está juntando essas ideias. Tá legal? A língua portuguesa, ela tem muito isso. Uma mesma palavra, ela pode passear nas classes gramaticais. Uma hora é verbo, outra hora é conjunção, outra hora é substantivo, mas nós vamos falar disso em outras oportunidades, tá bem? Vamos para as conjunções explicativas. São aquelas que exprimem a razão, o motivo, uma explicação. Quais são as principais conjunções explicativas? Que, porque, porquanto e pois. Este pois, eu destaquei que ele está no feminino porque é a conjunção, mas ela está anteposta ao verbo. O que quer dizer anteposta? Ela vem antes do verbo. Tá bom? Vamos entender isso aqui nos exemplos. Olha só. Estude, que seu sucesso depende do seu esforço. É bom agasalhar-se porque está frio lá fora. Faça suas malas, pois viajaremos. Perceba que a conjunção pois está antes do verbo viajaremos.
Então essa conjunção pois, se ela aparecer antes, ela é explicativa. Rafa, por que você está falando isso? Porque se ela aparecer depois do verbo, ela vai ser conclusiva, que nós já vamos ver no próximo slide. Antes de mudar de slide, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra conjunção. A conjunção que. A palavra que, na língua portuguesa, tem mais de 20 funções. E ela vai aparecer em várias conjunções, em vários tipos de conjunção. Então nós precisamos nos ater muito ao sentido da frase e ao sentido que essa conjunção está sendo utilizada em cada texto. Tá legal? Vamos para as conclusivas. Exprimem ideia de conclusão. Quais são as principais conjunções conclusivas? Logo, portanto, por, isso, que eu já disse que é escrito separado, por conseguinte, pois, aí ó, a conjunção pois, pós-posta, ou seja, depois do verbo. Sinceramente, como conjunção conclusiva, a conjunção pois ela não é muito utilizada porque ela fica meio estranha no texto, certo? Mas eu vou colocar um exemplo para você entender. Está muito frio, logo sairei agasalhado. Olha que bacana. A curva de contágio foi achatada em alguns lugares. Portanto, as regras de distanciamento foram afrouxadas. Conjunção aí conclusiva, portanto. A aula está terminando. Espero, pois, o seu like. E aqui eu já deixo o meu pedido. Se você está gostando dessas aulas, vai lá rapidinho, dê o seu like, porque isso é extremamente importante para o nosso canal. Mas voltando aqui, ó, a conjunção pois, neste caso, está depois do verbo. Por isso, ela é considerada como conclusiva. Então, se estivesse colocado antes, seria explicativa. Mas, como ela está depois do verbo, ela aqui é classificada como conclusiva. Volta aqui para mim um pouquinho. Essas conjunções, elas são utilizadas no nosso dia a dia. E quando eu digo que é para você se policiar na sua escrita, no seu dia a dia, não é por mal e não é um preconceito linguístico. Mas é para que você treine sempre a forma correta de escrever, porque no dia da prova você vai precisar escrever de acordo com a norma culta. E a norma culta da língua é aquela roupa chique que você tem que utilizar às vezes. Então, a língua é como a roupa que nós utilizamos. Em casa, com os amigos, nós utilizamos roupas mais confortáveis, chinela, não é assim? Mas se nós tivermos de ir a um baile, a um casamento, aí nós obrigatoriamente precisamos nos vestir com outro estilo de roupa. Assim é a língua. Então, se você se acostumar a utilizar a língua culta, ou seja, aquele sapato social, aquela gravata, você vai se adequando. E aí, na hora de escrever a sua redação, você já vai estar um pouquinho mais seguro e mais confortável. É por isso que eu sempre falo isso aqui. Olha, eu espero que essa aula de hoje te ajude a você engrandecer mais os seus estudos. Estou gostando muito dessa experiência de partilhar com você. E se você está gostando, mais uma vez, por favor, dê o seu like, acione o sininho, baixe o material dessa aula e faça os exercícios. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima, pessoal. É isso aí.